Kenichi é um típico assalariado japonês e um dia, enquanto trabalhava demais como de costume, desmaiou no chão. Normalmente, seria o momento em que ele seria enviado para outro mundo, mas, no caso de Kenichi, ele apenas sobreviveu e processou sua empresa, conseguindo se aposentar e viver em uma fazenda. A vida estava indo bem para ele, mas, de repente, enquanto preparava seu almoço, ele desapareceu e apareceu no meio de uma floresta. Ele começou a procurar para descobrir onde estava, mas tudo o que encontrou foi o esqueleto de um cavaleiro caído e várias plantas desconhecidas. Kenichi assistiu a muitos animes ao longo da vida, então sabia que provavelmente estava em uma aventura de Isekai. Para confirmar, gritou janela de status para ver se algo acontecia. Para sua surpresa, a tela de status apareceu, confirmando que estava definitivamente preso em outro mundo. Honestamente, ele não se importou com isso. Ele verificou seu status, mas ficou um pouco confuso ao perceber que não havia nenhuma barra de HP na tela. No entanto, ele ainda tinha sua conta da Amazon, o que significava que podia continuar fazendo compras impulsivas à vontade. Além disso, Kenichi tinha acesso a uma caixa de itens. Para testá-la, pegou um punhado de ervas daninhas e colocou na caixa, descobrindo que podia separar e recuperar os componentes individuais dos itens que colocava lá. Ele também decidiu testar a loja, mas, infelizmente, ainda precisava de dinheiro para comprar qualquer coisa. Havia uma opção para trocar itens da caixa de itens por dinheiro, mas, no momento, ele só tinha algumas ervas daninhas, que não valiam muito. Sem nada valioso para trocar, parecia que ele iria passar fome. Nesse momento, Kenichi notou o equipamento brilhante no cavaleiro morto. Já que o cavaleiro não precisava mais dele, Kenichi decidiu utilizá-lo. A primeira coisa que fez foi comprar itens básicos e pão na loja. Depois, enterrou o esqueleto do cavaleiro como forma de respeito e deixou a área em sua nova bicicleta. Ele começou a procurar algum assentamento onde pudesse falar com pessoas e ganhar dinheiro, mas não fazia ideia de onde estava. Por ora, decidiu acampar durante a noite, já que não encontraria nada naquele dia. No entanto, caso não achasse uma cidade, planejava revender alguns dos itens comprados na loja para obter um grande lucro. Isso permitiria que ele sobrevivesse e prosperasse naquele mundo. Mas havia um problema. Até então, Kenichi não havia considerado o perigo de estar no meio de uma floresta. Quando anoiteceu, ele foi cercado por uma matilha de lobos que claramente não pareciam amigáveis. Kenichi entrou em pânico, pois sabia que estaria morto se não agisse rápido. Ele recorreu à loja e tentou imediatamente comprar a maior arma que conseguisse encontrar. Infelizmente, armas de fogo não estavam disponíveis, então ele optou pela próxima melhor opção, comprar vários fogos de artifício. Os fogos assustaram um pouco os lobos, mas não foram suficientes para afastá-los. Kenichi continuou procurando algo mais e acabou encontrando um estilingue. Ele usou para disparar bolas contra os lobos, que foram atingidos com tanta força que alguns foram derrubados, enquanto os outros reconsideraram suas opções. Claramente, Kenichi não era um alvo tão fácil quanto pareciam pensar. Assim que os lobos recuaram, Kenichi correu para sua bicicleta e pedalou noite adentro, tentando se afastar o máximo possível do território dos lobos. Na manhã seguinte, ele estava exausto de tanto pedalar, mas ainda não fazia ideia de onde estava. Então, comprou uma escada e um telescópio para tentar se orientar melhor. Kenichi decide subir em uma das árvores para observar seus arredores. Felizmente, ele consegue avistar uma cidade ao longe, o que significa que pode começar a ganhar dinheiro se for até lá. Ele inicia a longa jornada através das planícies, e ao finalmente alcançar a estrada principal, quase é atropelado por uma carroça. O homem na carroça se desculpa pelo incidente, sentindo-se culpado, oferece uma carona até a cidade. O homem se apresenta como Fu, um mercador, e menciona que há uma barda viajante na parte de trás da carroça, que também é uma passageira. Durante o trajeto, Fu comenta sobre as roupas estranhas de Kenichi e pergunta o motivo de sua ida à cidade. Kenichi responde que planeja abrir um negócio por lá. Eventualmente, eles chegam aos portões da cidade, onde Fu deixa Kenichi em frente à sua loja. Kenichi ajuda Fu a descarregar sua carga, e Fu agradece pela ajuda. No entanto, é Kenichi quem deveria estar agradecido, já que Fu realmente o ajudou muito. Para demonstrar sua gratidão, Kenichi oferece a Fu um saco de pimenta. Ao perceber o que Kenichi está oferecendo, Fu alerta para não vender pimenta na cidade. Ele explica que há uma máfia de especiarias chamada Boba, que detém um monopólio total sobre o mercado de especiarias. Se Kenichi tentasse competir com eles, provavelmente seria alvo de um assassino enviado pela máfia. Kenichi fica surpreso ao descobrir que vender produtos pode ser tão perigoso e agradece a Fu pelo aviso. Apesar dos riscos, Fu decide comprar a pimenta de Kenichi como parte de um acordo privado entre os dois.
Kenichi tenta dizer que não é necessário pagar, mas Fu insiste, explicando que um mercador nunca aceita algo de graça, pois isso significaria que ele estaria em dívida. Kenichi compreende e aceita o pagamento. Mesmo com o desconto oferecido, Fu paga muito mais do que Kenichi esperava. Ele havia comprado o saco de pimenta por 1.000 ienes, mas Fu lhe deu o equivalente a 100.000 ienes. Depois disso, Kenichi anda pela cidade e eventualmente encontra uma estalagem e restaurante local. Ele entra e é recebido por uma anfitriã chamada Elia. Kenichi informa que está em busca de hospedagem, e ela o leva ao balcão. O preço de um quarto é uma moeda de cobre, e o pagamento deve ser feito adiantado. Kenichi paga, mas então percebe que não sabe escrever na língua deste país. A Elia nota as roupas diferentes de Kenichi e pergunta se ele é algum tipo de embaixador estrangeiro. Kenichi responde que está na cidade apenas para abrir seu próprio negócio. A Elia é receptiva, mas comenta que Kenichi pode não ser aceito na guilda dos mercadores, já que é necessário saber ler, escrever e fazer cálculos para se tornar um membro. Kenichi explica que sabe ler e escrever, mas não entende a língua do país. Quanto à matemática, ele afirma que é bastante bom, o que não deve ser um problema. Desconfiada, a Elia pede que Kenichi resolva um problema básico de multiplicação como teste. Ele responde instantaneamente, impressionando-a com suas habilidades matemáticas, que o fazem parecer um gênio neste mundo. A Ellie ajuda Kenichi a escrever seu nome no contrato, e ele pergunta se ela estaria disposta a ensinar-lhe a língua local. Kenichi oferece um pouco de kami, um tipo de doce ou iguaria, em troca das lições de idioma, e, ao ouvir a proposta, a Ellie aceita animada. É impossível conseguir doces no reino de Kaden, já que apenas os nobres têm acesso a essas coisas. Na verdade, se os nobres descobrissem que ela tem doces tão maravilhosos, provavelmente tentariam tomá-los dela, mas ela se recusa a deixar isso acontecer. Depois que a Elia se acalma de sua empolgação inicial, ela começa a ensinar Kenichi sobre o idioma deste mundo. É relativamente fácil para ele entender, já que é semelhante ao katakana japonês. Os números também seguem o mesmo sistema decimal, então não demora muito para que Kenichi consiga ler e escrever perfeitamente. A Elia fica impressionada por ele ter aprendido o idioma em apenas algumas horas, e se ele pode fazer isso, ela acredita que ele é inteligente o suficiente para fazer um bom nome como mercador. Ela começa a considerá-lo como um bom parceiro para casamento. Kenichi acha que a Elia está brincando, já que ele é velho o suficiente para ser pai dela, então não leva sua declaração a sério. Ele termina os retratos que estava desenhando dela, e quando a Elia os vê, fica radiante, pois parecem exatamente com ela. Normalmente, apenas os nobres têm seus retratos feitos. Kenichi deu a ela doces deliciosos e desenhou um retrato, então ela sente que não pode deixá-lo ir sem dar algo em troca. É por isso que ela o surpreende com um gesto inesperado, e naquela noite Kenichi tem um momento especial. Na manhã seguinte, Kenichi chega à guilda dos mercadores e se encontra com um dos representantes porque quer se registrar. O representante lhe entrega alguns formulários para preencher, e, uma vez concluído, tudo o que ele precisa fazer é pagar a taxa de registro para se tornar oficialmente um membro da guilda dos mercadores. A taxa de registro é de uma moeda de prata, o que equivale a cerca de 50.000 ienes. Embora ele pudesse pagar tudo de uma vez, Kenichi opta por pagar em parcelas. Felizmente, a guilda permite pagamentos parciais, e assim Kenichi se torna um membro oficial. A recepcionista lhe entrega um bastão de identificação e explica que ele deve mantê-lo visível sempre que estiver conduzindo negócios, pois isso serve como prova de que ele faz parte da guilda dos mercadores. Agora registrado, Kenichi decide dar uma volta pelo mercado para descobrir quanto as coisas custam. No geral, todos os bens manufaturados são muito mais caros do que seriam se comprados em sua loja. As únicas coisas com preços razoáveis são os alimentos, então, enquanto está lá, ele compra um saco de frutas de um vendedor. No dia seguinte, Kenichi trabalha na criação de uma barraca para vender seus produtos na cidade, e a Elia fica impressionada com a facilidade com que ele a constrói. Enquanto Kenichi pendura alguns panfletos, a Elia percebe que ele está usando prendedores de roupa e fica muito interessada, já que o design é muito prático. Os prendedores de roupa que existem neste mundo são feitos de madeira e uma faixa de borracha, mas quebram tão facilmente que são praticamente inúteis. Ela pergunta a Kenichi se ele está vendendo esses prendedores também, mas ele nem havia considerado que algo tão simples poderia ser tão valioso. Mais tarde naquele dia, Kenichi vai ao mercado para seu primeiro dia como mercador e encontra um bom lugar ao lado de uma senhora idosa. Ele pergunta se ela se importa que ele monte sua barraca ali, e ela não tem problema com isso. Assim, Kenichi tira sua barraca de sua caixa de itens. A Nama, a senhora, fica impressionada com a seleção de produtos de Kenichi. Ela olha ao redor e nota os prendedores de roupa que ele está vendendo. Ela gosta muito deles e decide comprar alguns. Kenichi fica surpreso,
pois não esperava que ela quisesse apoiar a concorrência. A Nami explica que não há nenhuma regra que a impeça de comprar dele, além disso, ela não pretende estabelecer algum tipo de rivalidade com ele. Enquanto o dia avança, a barraca de Kenichi atrai ainda mais atenção. A barraca de Kenichi começa a atrair clientes, e seus produtos estão sendo vendidos rapidamente, especialmente os prendedores de roupa, que se tornaram muito populares por sua confiabilidade. Kenichi percebe que poderia viver apenas vendendo esses itens. No entanto, ele sabe que outras pessoas eventualmente criaram prendedores semelhantes, então não pode depender disso para sempre. Nesse momento, um homem aparece na barraca de Kenichi. Pelo fato de ele portar uma espada na cintura e vestir roupas refinadas, Kenichi deduz que ele deve ser um nobre. O homem diz que gostaria de examinar a faca de Kenichi, e ele permite que o cliente teste sua lâmina. Após se impressionar com a nitidez da faca, o homem pergunta o preço. Kenichi informa que custa 2 moedas de prata, o que é caro, mas o homem entende o motivo, já que a faca é muito bem feita. Ele adoraria comprá-la, mas precisa de uma lâmina um pouco mais longa. Kenichi verifica sua loja online para ver se há algo maior disponível e encontra uma katana. O homem fica encantado com a katana, mas Kenichi informa que o preço é de 1 moeda de ouro. Isso é muito caro, e o homem fica indeciso, tentando se convencer de que a espada é um investimento necessário. Enquanto Kenichi observa o homem ponderando, uma garota com características felinas começa a cheirar seu rosto e até lambê-lo. É a primeira vez que Kenichi vê alguém do povo besta, e ele fica um pouco assustado no início. Logo se acalma e pergunta o que eles gostariam de comprar. Eles dizem que querem os tecidos que Kenichi está usando para cobrir sua barraca. Esses tecidos originalmente não estavam à venda, mas, como bom comerciante, Kenichi decide vendê-los. Ele informa que cada tecido custa 3 peças de cobre, mas, como eles querem comprar 3, dará um desconto e cobrará apenas 8 peças de cobre. Embora seja um bom negócio, os membros do povo besta são muito ruins em matemática e não entendem o que Kenichi disse, achando que ele está tentando enganá-los. O nobre intervém, explicando que Kenichi está dizendo a verdade, e eles decidem confiar nele, comprando os tecidos. O homem também decide comprar a katana, reconhecendo sua qualidade excepcional. Ao final do dia, Kenichi obtém um ótimo lucro. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma empregada que comprou os prendedores de roupa de Kenichi os mostra para sua patroa, Prímula Margarete. Margarete pergunta se podem usar os prendedores na mansão, já que eles facilitariam muito seu trabalho, e Prímula acha uma boa ideia. Ela então ordena que Margarete compre mais no dia seguinte. Melhor ainda, Prímula decide que quer vender os prendedores de roupa em sua própria empresa, pois vê neles uma mina de ouro, correndo para pedir permissão ao pai. Naquela noite, Kenichi está tomando banho perto do poço e deseja poder tomar um banho quente, mas esses ainda não foram inventados naquele mundo. Ele decide que terá que criar um. Procurando em sua loja, encontra um barril à venda e planeja enchê-lo com água e colocá-lo sobre o fogo para desfrutar de um banho quente novamente. Se a ideia funcionar, ele pode até lucrar com isso. Apesar dos benefícios que obteve com sua loja online, Kenichi não tem ideia de como ela funciona ou como os pacotes chegam até ele. Parece bom demais para ser verdade, e ele teme que, em algum momento, sua alma seja cobrada como compensação. No entanto, por enquanto, ele decide não se preocupar com isso e vai dormir. Enquanto isso, na floresta, uma garotinha chamada Nimon está fugindo. No dia seguinte, enquanto Kenichi arruma sua loja, ele decide atualizar um pouco o inventário, colocando algumas joias à venda. Essas não são pedras preciosas valiosas, mas são bonitas o suficiente para que ele consiga obter um lucro decente com elas. De repente, Margarete, a mulher que ele encontrou no dia anterior, aparece dizendo que está lá para comprar mais prendedores de roupa. Kenichi pergunta quantos ela quer comprar e fica surpreso ao ouvir que são 100. Como ela tem dinheiro para pagar, ele finaliza a venda. Enquanto empacota os prendedores, Margarete percebe as joias expostas e pergunta se são feitas de diamantes verdadeiros. Kenichi explica que as joias são todas feitas de vidro polido, mas mesmo assim são muito bonitas. Margarete pede para ele separar uma para que ela possa voltar e comprá-la depois. O dia segue normalmente até que, quando Kenichi está prestes a fechar a loja, os homens-fera do dia anterior voltam. Eles parecem sérios, e Kenichi teme que estejam lá para machucá-lo. No entanto, Milon se aproxima e confirma para os outros que sente o cheiro de especiarias vindo dele. Os homens-fera começam a comemorar e pedem a Kenichi para vender algumas de suas especiarias, mas ele hesita devido ao que ouviu sobre o sindicato das especiarias. Sem saber como eles operam ou o que fariam se descobrissem que ele está vendendo especiarias, Kenichi não quer correr o risco. Os homens-fera insistem,
mas as pessoas ao redor explicam que não é justo esperar que alguém novo como Kenichi arrisque seu negócio por eles. Compreendendo a situação, os Homens-Fera aceitam que Kenichi não pode vender as especiarias, mas ele sugere que compartilhar uma refeição com eles não violaria nenhuma regra. Assim, ele os convida para comer juntos na floresta, longe dos olhares curiosos. Os Homens-Fera ficam felizes com a proposta, e mais tarde, naquela noite, encontram Kenichi e animam nos arredores da cidade para começar a cozinhar. Kenichi está prestes a preparar a refeição quando Animon se oferece para ajudar. Ele pede que ela corte alguns vegetais. Ao olhar os vegetais, Animon fica surpresa com quão vibrantes e suculentos eles parecem. Kenichi explica que os trouxe de um país estrangeiro e garante que tem um sabor excelente. Enquanto Kenichi e Animon preparam os vegetais, Milon e os outros Homens-Fera estão ocupados no rio pescando. Logo, conseguem uma boa quantidade de peixes. Com todos os ingredientes prontos, Kenichi começa a temperar os peixes com as especiarias e coloca tudo em uma panela para cozinhar. O resultado é uma refeição que os Homens-Fera adoram. Eles nunca haviam provado algo tão saboroso antes e ficam muito gratos. No entanto, toda aquela comida boa desperta neles uma vontade enorme de beber álcool. Animon pede que eles mostrem moderação, pois o álcool é caro, mas Kenichi acha que não há problema em dar um pouco para eles. Ele pega uma garrafa de bebida barata e serve alguns copos, mas em troca, exige que eles prometam nunca contar a ninguém sobre a refeição que ele preparou. Animon avisa que Kenichi está sendo generoso demais, mas ele não vê mal algum em deixar os Homens-Fera se divertirem, especialmente porque parecem boas pessoas. Naquela noite, eles bebem juntos, tomam banho no rio e acabam dormindo sob as estrelas. Milon parece estar gostando bastante de Kenichi. Na manhã seguinte, Kenichi volta para a pousada, onde a Ellie está um pouco irritada. Kenichi esteve fora a noite toda e tenta explicar que estava apenas passando tempo com alguns Homens-Fera fora da cidade. No entanto, ao julgar pelos pelos de gato em sua jaqueta, parece que ele fez muito mais do que apenas sair. Ela está irritada por ele ter escolhido estar com uma mulher gata em vez dela. Mais tarde, naquele dia, Kenichi está arrumando sua loja para mais um dia de trabalho. Enquanto faz isso, Margaret aparece com Prímula para visitar a loja. Kenichi, inicialmente distraído pela beleza de Prímula, logo percebe Margaret atrás dela e entende que vieram comprar aquele colar. Margaret pergunta sobre o item, e Kenichi o traz. Margaret paga por ele e o entrega a Prímula, que o inspeciona. Impressionada pela qualidade, ela tem dificuldade em acreditar que não é feito de diamantes reais. Prímula pergunta se ele tem mais dessas joias em estoque. Kenichi compra um lote adicional de sua loja e as traz para mostrar. Prímula fica extremamente impressionada com a qualidade dos produtos de Kenichi, além de notar que ele possui uma caixa de itens. Ela faz um pedido, conta que é filha do dono da companhia de comércio Malu e, se Kenichi estiver disposto, ela gostaria de apresentá-lo ao pai. Embora a ideia de conhecer o proprietário de uma grande companhia comercial agrade Kenichi, ele hesita, pois teme se envolver com figuras importantes. No entanto, Anama assegura que o pai de Prímula é bem conhecido na cidade por seu bom caráter, e Kenichi não precisa se preocupar. Com isso, Kenichi aceita ir com Prímula, que o convida a entrar em sua carruagem para encontrarem o pai dela. No caminho, Prímula mostra réplicas de prendedores de roupa que ela mandou fazer. Embora o formato de madeira tenha sido fácil de copiar, a presilha de metal era muito complexa para os artesãos dela. Kenichi entende a dificuldade, já que ele mesmo não sabe exatamente como as molas são feitas, apenas que o processo é complicado. Eventualmente, eles chegam à casa de Prímula, e Kenichi fica impressionado com o tamanho da propriedade. Contudo, Prímula comenta que, em comparação com as casas de nobres na região, está relativamente pequena. Eles entram, e Kenichi é apresentado ao pai de Prímula, Malu. Ambos se cumprimentam, e Malu convida Kenichi a se sentar para que possam conversar. Depois de se acomodar, Kenichi mostra algumas das joias que trouxe, e Malu fica tão impressionado quanto Prímula. Além disso, Prímula revela que Kenichi possui uma caixa de itens, o que desperta o interesse de Malu, já que ele também possui uma. A caixa de itens foi fundamental para que ele construísse sua companhia ao nível atual. Malu acredita que, com o uso correto, Kenichi poderia alcançar grande sucesso, embora ele atualmente a use apenas para armazenar suprimentos. O motivo pelo qual Malu quis conhecer Kenichi é discutir a possibilidade de torná-lo fornecedor oficial da companhia Malu. Kenichi já esperava uma proposta desse tipo e assume que Malu pretende comercializar os produtos de forma a maximizar os lucros. Contudo, Kenichi questiona por que Malu não simplesmente comprou os itens da loja dele por um preço baixo para revendê-los. Malu admite que poderia ter feito isso, mas considera essa uma tática desleal. Além disso,
se Kenichi descobrisse que seus produtos estavam sendo revendidos sem permissão, ele não ficaria nada satisfeito. Ter uma conversa direta com Kenichi, segundo Malo, dá a ele uma vantagem sobre seus concorrentes. Eventualmente, eles também se aproximam dele. Com isso, Malo propõe iniciar as negociações de parceria e oferece pagar a Kenichi 50% do preço de varejo por seus produtos. Kenichi poderia ter negociado um acordo melhor, mas ele está satisfeito, já que já está obtendo um lucro absurdo com sua loja online. Assim, ele aceita a oferta de Malo, e os dois selam o acordo com um aperto de mãos. Ele assina oficialmente o contrato de fornecimento, e os primeiros itens que fornece a Malo lhe rendem mais de 1 milhão de ienes em moedas. No entanto, quando Prímula vê todas as belas joias que Kenichi tem em estoque, ela se apaixona por elas e pede ao pai permissão para comprá-las diretamente para si. Malo não vê problema, e Prímula oferece pagar 10 moedas de ouro por elas, o equivalente a 2 milhões de ienes. Assim, pela primeira vez desde que chegou, Kenichi alcança um saldo bancário de 8 dígitos. Como está indo muito bem, ele decide finalmente começar a organizar sua vida tranquila e compra uma casa em sua loja. No dia seguinte, ele sai dos muros da cidade e vai para a floresta procurar um bom lugar para estabelecer sua casa. Antes de sair, ele informa a Lia sobre seu plano para que ela não se preocupe, mas ela acha estranho Kenichi escolher viver na perigosa floresta em vez de permanecer na cidade. Após encontrar um bom local, Kenichi compra um roçador e começa a limpar a área. Porém, enfrenta um problema, já que, embora outros itens de sua loja sejam baratos, combustível é caro, não importa o mundo em que se viva. Não há o que fazer, então ele lida com o alto custo e continua trabalhando até abrir um caminho para entrar e sair da floresta. Depois disso, precisa começar a derrubar as árvores, para isso, compra uma motosserra. Após várias horas de trabalho árduo, ele finalmente consegue cortar várias árvores na área, agora só precisa movê-las. Contudo, ao tentar colocar as árvores em sua caixa de itens, descobre que elas são grandes demais para caber. Ele decide pegar novamente a motosserra e cortá-las em pedaços menores. Após encurtá-las em troncos de 10 metros, consegue colocá-las na caixa de itens, quase finalizando a remoção das árvores. O único trabalho restante é arrancar os tocos, mas isso vai exigir muito esforço, e o sol já está se pondo. Ele decide voltar no dia seguinte para terminar. No dia seguinte, Kenichi retorna à floresta para continuar o trabalho. Depois de cavar ao redor dos tocos por um tempo, percebe que é esforço demais para um homem de meia idade como ele. Em vez de arruinar suas costas, decide comprar uma retroescavadeira. Porém, ao vê-la, percebe que gastou 1,2 milhão de ienes em uma máquina pesada só para evitar trabalho manual. Ele se arrepende um pouco, mas também pensa que foi um investimento útil, já que não precisará trabalhar tanto. Kenichi liga o motor, mas percebe que a retroescavadeira funciona a diesel, e sua loja não vende diesel. Ele entra em pânico, pois seria um enorme desperdício não poder usar a máquina após gastar tanto dinheiro. Pensando um pouco, ele conclui que poderia fabricar seu próprio diesel misturando querosene com alguns aditivos. No entanto, antes de tentar, percebe que pode danificar o motor se errar as proporções da mistura, o que o deixa apreensivo. Para garantir a segurança, ele decide testar sua mistura em um gerador a diesel antes de usá-la na retroescavadeira. Após abastecê-lo, ele tenta ligá-lo e tudo parece funcionar bem, então ele sabe que seu diesel caseiro funcionará na máquina. Ele planeja voltar no dia seguinte para terminar o trabalho. Enquanto isso, ele precisa lidar com todos os insetos que existem na área. No dia seguinte, ele decide ir a uma loja de magia local para comprar algumas pedras mágicas repelentes de insetos. Ao entrar na loja, o mago que a administra cumprimenta Kenichi e pergunta de onde ele é, já que nunca ouviu por ali antes. Kenichi explica que é um estrangeiro que recentemente abriu uma loja na cidade e que está ali para comprar as pedras repelentes. O mago informa que essas pedras custam 3 moedas de prata, mas esse preço é bem alto, então Kenichi tenta negociar, oferecendo 2 laranjas em troca de um desconto. O mago, que nunca viu laranjas antes, pensa que elas são algum tipo de fruta exótica e aceita dar o desconto. Mais tarde, Kenichi conversa com Anama, que lhe diz que o mago é uma pessoa muito sábia, sendo uma boa conexão para se ter. Ele é praticamente o oposto do criminoso procurado Chaga, cujos cartazes de procurado estão espalhados por toda a cidade. Chaga é o líder de um notório grupo de bandidos, e a recompensa por sua captura é bem alta. Naquela noite, Chaga organiza um ataque a uma carruagem cheia de escravos que estavam sendo transportados, e ninguém sabe quais são seus planos para eles. No dia seguinte, Kenichi volta à floresta para finalmente usar sua retroescavadeira. Agora, ele não se arrepende mais da compra, pois, além de tornar o trabalho muito mais fácil, operar a máquina é realmente divertido.
nada mais pode impedi-lo de realizar seu sonho de viver uma vida tranquila na floresta. No entanto, após gastar tanto dinheiro na retroescavadeira, ele está perigosamente perto de ficar sem recursos, então precisará pausar o progresso de construção por enquanto. Kenichi decide se encontrar novamente com Mo e Prime, na esperança de vender sal e açúcar com um bom lucro. Mo testa o açúcar e fica bastante satisfeito com sua qualidade, mas não pode comprá-lo de Kenichi, já que o Estado detém todos os direitos sobre sal e açúcar. Se Mo comprasse de uma fonte não autorizada, teria problemas. Por outro lado, as joias que Kenichi vendeu anteriormente estão vendendo como água, e Mo gostaria de adquirir mais imediatamente. As joias extras que Kenichi acabou de vender renderam a ele 15 moedas de ouro, o equivalente a aproximadamente 3 milhões de ienes. Com isso, Kenichi finalmente tem dinheiro suficiente para comprar aquela cabana de madeira que encontrou em sua loja. Ele ainda não acredita que uma cabana inteira está à venda em sua loja por apenas 1,7 milhão de ienes. Parece bom demais para ser verdade, mas Kenichi não pretende perder essa oportunidade e compra a cabana. Infelizmente, a cabana deve ter sido originada de Aia, pois, ao comprá-la, ele acaba enterrado em uma pilha de tábuas de madeira e algumas instruções que não sabe como seguir. Ele tira um momento para ler as instruções, e como temia, montar a cabana será uma grande dor de cabeça. No entanto, já pagou por ela, então não tem escolha a não ser encarar o desafio. Enquanto Kenichi começa a construção, os homens besta de antes passam por ali, como forma de gratidão, decidem ajudar na construção. Várias semanas se passam e, graças à ajuda dos homens besta, Kenichi consegue fazer progressos constantes na construção da cabana enquanto mantém sua barraca funcionando. Em menos de um mês, a construção da cabana está finalmente concluída. Ele jamais teria conseguido realizar tudo isso em tão pouco tempo sem a ajuda dos homens besta, então organiza uma agradável festa de churrasco como forma de agradecimento. Porém, mesmo com a cabana concluída, ainda há muitas coisas para Kenichi fazer sozinho, como pintar as paredes e o telhado e gerar eletricidade. Ele leva mais um mês para resolver todas as suas necessidades, mas, quando tudo é finalmente resolvido, a casa de Kenichi se torna completamente autossuficiente. Ele constrói uma cerca ao redor de sua casa e fazenda e instala alguns painéis solares para gerar eletricidade. Depois de terminar de montar a casa dos seus sonhos, a primeira coisa que Kenichi faz para comemorar é tomar um banho quente. No entanto, ele ainda precisa descobrir como instalar encanamento interno, já que precisou fazer várias viagens de bicicleta para encher a banheira. Na manhã seguinte, Kenichi volta à pousada para contar a Elia que finalmente terminou sua cabana na floresta e que, por isso, não ficará mais hospedado na pousada. A Elia fica um pouco surpresa, pois não acreditava que Kenichi estivesse falando sério quando disse que queria construir uma casa na floresta. Ainda assim, ela fica feliz por ele ter conseguido realizar um de seus objetivos, mesmo que isso signifique que ela não o verá com tanta frequência. No dia seguinte, Kenichi acorda em sua cabana. Com o clima tão agradável, decide sair para tirar algumas fotos das flores locais. Contudo, seu passeio tranquilo é abruptamente interrompido quando quase é atingido por uma flecha. Kenichi fica tão surpreso que cai de sua bicicleta, mas mais flechas são disparadas, forçando-o a se proteger atrás de uma árvore. Os atiradores são novos homens besta que vivem na floresta. Segundo eles, estavam caçando e atacaram Kenichi por instinto. Mesmo ao perceberem que Kenichi é o humano que construiu a casa na floresta, isso não importa para eles, e decidem matá-lo mesmo assim. Kenichi não faz ideia de por que esses homens fera estão atacando, mas ele não vai ficar parado deixando que façam o que quiserem. Ele alcança seu inventário, pega um estilingue e começa a contra-atacar. Os homens fera ficam um pouco assustados, pois não esperavam que o humano fraco revidasse, e começam a reavaliar suas escolhas. Quando Kenichi joga fogos de artifício contra eles e puxa uma escavadeira, os homens fera decidem não esperar para ver o que aquilo pode fazer e fogem. Kenichi fica se perguntando o que foi tudo aquilo, mas, nesse momento, percebe um animal ferido chorando de dor ao pé de uma árvore. Ele foi atingido na perna por uma flecha e provavelmente não vai sobreviver muito tempo, a menos que Kenichi faça algo rápido. Ele se aproxima do gato, mas o animal não confia nele e rosna quando ele chega perto. Kenichi não quer ser mordido, então gasta um pouco de dinheiro comprando uma armadura acolchoada para se proteger caso o gato tente mordê-lo. No entanto, ao tentar remover a flecha, o gato mal reage, mostrando que está sem forças. Isso facilita muito o tratamento do ferimento. Kenichi compra álcool para desinfetar a ferida e aplica uma pomada antibiótica. As feridas do gato estão tratadas, mas ainda não há garantia de que ele vai sobreviver sozinho na natureza. Por isso, Kenichi decide levá-lo para sua casa. Ele prepara um cobertor para o gato descansar, mas o animal não se mexe desde que foi tratado, deixando Kenichi preocupado.
Ele não viu nenhum veterinário desde que chegou à cidade, mas pode haver algum tipo de magia de cura que possa usar, então vai perguntar ao mago. O mago ouve a história de Kenichi e percebe que ele encontrou um lince. No entanto, ele não entende por que Kenichi se daria ao trabalho de curá-lo, já que poderia facilmente matá-lo e vender sua pele por um bom lucro. O mago não é de muita ajuda, então Kenichi volta para fora. Nesse momento, Miley, que está passando por perto, salta em cima dele e começa a cheirar ao redor. Ela sente o cheiro de lince em Kenichi, e seu povo vê linces como mensageiros de Deus, então ela fica muito animada e quer vê-lo pessoalmente. Miley segue Kenichi até sua casa e, assim que vê o lince, percebe que seu ferimento foi causado pelos homens-fera do tipo canino, jurando que vai fazê-los pagar. Enquanto isso, o lince parece estar melhorando, mas continua tentando lamber a ferida, forçando Kenichi a colocar um cone em sua cabeça. Miley fica impressionada com a habilidade de Kenichi em cuidar de ferimentos e pergunta se ele é médico. Kenichi responde que só sabe um pouco de primeiros socorros. Miley quer agradecer a Kenichi por salvar o lince, então sai para caçar rapidamente e trazer carne de pássaro para ele. Quando volta com sua caça, Kenichi a cozinha para o jantar deles. Depois de comer, Miley está exausta e pede para passar a noite na casa de Kenichi. Ele pergunta se é realmente certo ela abandonar o trabalho para passar a noite ali, mas Miley está mais preocupada com o lince do que com o trabalho no momento. Kenichi concorda em deixá-la ficar, mas ele só tem uma cama, então Miley sugere que os dois durmam juntos, acabando por dormir sobre Kenichi. Alguns dias depois, o lince parece estar muito melhor, e Kenichi decide começar a trabalhar em sua fazenda. Mesmo podendo comprar mudas e ferramentas para sua plantação, ele ainda precisa pensar na questão da água, pois ter que descer até o rio toda vez que quiser regar as plantações seria um grande incômodo. A primeira ideia que vem à sua mente é construir um poço. Kenichi decide que instalar uma bomba terá que ser um trabalho para o dia seguinte, pois está cansado demais para fazê-lo hoje. Ele vai para a cama e, na manhã seguinte, acorda com a sensação de um lince pulando em seu estômago. Apesar da dor, ele fica feliz em ver que o lince está cheio de energia, então ele tira o colar protetor do animal e o libera de volta à natureza para viver sua vida. Voltando ao assunto do poço, Kenichi decide tirar alguns dias de folga de sua barraca para trabalhar nisso. Ele perfura um buraco no chão e instala uma bomba elétrica, garantindo acesso à água fresca sempre que precisar. Para comemorar, ele começa a encher sua banheira para tomar um banho relaxante, mas, de repente, ouve Prímula chamando por ele. Surpreso ao vê-la ali, Prímula explica que, como ele não abriu sua loja hoje, ficou preocupada e Miley contou sobre sua cabana, então ela decidiu visitá-lo. Ela fica impressionada com o fato de Kenichi ter construído tudo isso sozinho, mas logo nota o enorme escavador ao lado da casa e pergunta sobre ele. Kenichi não quer explicar como a máquina funciona, então simplesmente diz que é seu familiar invocado para simplificar. Prímula acredita completamente, mas agora acha que Kenichi pode usar magia, então ele pede que ela mantenha isso em segredo quando voltar para casa. A propósito, a essa hora do dia, os portões da cidade já devem estar fechados, então Prímula não poderá voltar para casa. Ela já sabia disso, e é por isso que planeja passar a noite com Kenichi. Mesmo quando Kenichi avisa que ele só tem uma cama, ela insiste que está tudo bem. Então, ela nota um barril atrás dele e pergunta para que serve. Kenichi explica que é um banho quente, o que deixa Prímula animada, pedindo para experimentá-lo. Ao anoitecer, Kenichi aquece o banho, e Prímula entra, adorando a sensação quente. Contudo, o fato de estar no meio da floresta a deixa um pouco inquieta, então ela começa a chamar por Kenichi. Ele diz que está sentado do outro lado da parede, mas Prímula comenta que se sentiria melhor se pudesse vê-lo cara a cara. Depois de terminar o banho, Kenichi dá a ela um roupão para se trocar, e Prímula fica encantada com o quão aconchegante ele é. Ela pede para comprá-lo, mas Kenichi diz que não está à venda. Após insistência dela, ele acaba concordando em vender alguns roupões. Ele também lhe dá uma camisola para dormir, e Prímula mal consegue acreditar na variedade de produtos incríveis que Kenichi possui, afirmando que ele poderia se tornar o maior comerciante do reino se quisesse. No entanto, Kenichi não está interessado nesse tipo de objetivo, já que atrairia a atenção dos nobres da região, o que traria muitos problemas. Tudo o que ele quer é viver uma vida tranquila e ganhar dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Prímula promete que fará o que puder para ajudá-lo a manter sua vida pacífica. Mais tarde, eles vão para a cama, mas Kenichi não quer repetir o que aconteceu com Miley, então decide comprar uma segunda cama para Prímula para evitar qualquer mal-entendido. Enquanto isso, no acampamento dos Foras da Lei, Chaga parece ter recebido um trabalho de alguém muito importante, o que pode causar problemas no futuro. Na manhã seguinte, Kenichi leva Prímula de volta para casa e, enquanto está lá, decide conversar com Mou sobre os roupões de banho que Prímula mencionou.
Mo fica intrigado com o tecido estranho e acredita que ele venderá muito bem. Como estavam nesse assunto, Kishi decidiu mencionar a possibilidade de vender algo um pouco mais picante. Prímula parecia certamente interessada, mas Malu rejeitou a ideia imediatamente. Nesse momento, Margaret entrou na sala para entregar os livros contábeis que Malu havia solicitado. Percebendo a curiosidade de Kenichi, Malu explicou que estava no processo de reescrever todos os livros antigos, porque o Império havia acabado de implementar um novo sistema brilhante para rastrear vendas, chamado contabilidade de dupla entrada. Kenichi ficou surpreso, já que o sistema de dupla entrada era algo comum no Japão. Isso também o fez lembrar algo que Malu havia mencionado sobre a influência do Império se espalhar mais rapidamente graças às novas invenções de um homem em particular. Na verdade, Malu estava prestes a testar uma das últimas invenções desse homem e, para a surpresa de Kenichi, era uma bomba de sucção manual. Ele já tinha suas suspeitas antes disso, mas, para alguém inventar uma bomba manual de água com tanta facilidade, seria necessário um conhecimento prévio de como ela funciona, o que significava que poderia haver outra pessoa neste mundo vinda do Japão. Isso deixou Kenichi um pouco preocupado, já que agora ele tinha concorrência. Nos dias seguintes, Prímula visitava Kenichi ocasionalmente e passava a noite na casa dele. Porém, naquela noite era especial, porque ela iria viajar no dia seguinte para buscar suprimentos, e por isso, não poderia visitá-lo por um tempo. Ela perguntou a Kenichi se ele ainda tinha aquela camisola provocante, pois gostaria de comprá-la dele. Kenichi, curioso, perguntou se havia algum homem que ela estava tentando seduzir, ao que Prímula respondeu que ele era o alvo dela. Kenichi não sabia como reagir a isso, mas achava que não seria certo ter esse tipo de relacionamento com Prímula, especialmente porque ele era amigo de Malu, e não havia chance de Malu aprovar que Prímula se envolvesse com um homem mais velho como ele. No entanto, Prímula disse a Kenichi que já tinha conseguido a aprovação de seu pai, então isso não seria um problema. Mesmo assim, Kenichi estava com muitas coisas acontecendo no momento e não podia lidar com um relacionamento agora. Ele perguntou a Prímula se ela estaria disposta a adiar essa conversa sobre o relacionamento por um tempo. Prímula compreendeu, mas disse que gostaria de compartilhar a mesma cama com Kenichi pelo menos uma vez antes de partir, mesmo que fosse apenas para dormir ao lado dele. Na manhã seguinte, Kenichi recebeu uma visita inesperada de um cavaleiro, que acabou sendo o homem para quem ele havia vendido uma espada na última vez. O nome dele era Norse Ball, e ele havia sido enviado para investigar porque havia relatos de um velho estranho morando na floresta. Contudo, como já conhecia Kenichi, Norse podia relatar que não havia nada de sinistro acontecendo ali. Antes de partir, ele contou a Kenichi uma notícia interessante que havia ouvido recentemente. Havia um mago no Império que criou um condimento maravilhoso chamado maionese e que, de alguma forma, derrotou um dragão com ele. Não havia dúvidas na mente de Kenichi de que esse homem misterioso também deveria ter vindo do Japão. Com tudo que esse homem já havia realizado até agora, Kenichi estava se sentindo realmente superado. Uma tarde, Kenichi está sentado em sua barraca quando se lembra de que a caravana de suprimentos de Prímula deve estar retornando em breve, então ele planeja visitá-la mais tarde. No entanto, nesse momento, ele ouve uma grande comoção na praça da cidade e decide ir ver o que está acontecendo. Aparentemente, uma caravana foi atacada por bandidos e todos a bordo foram sequestrados, incluindo Prímula. Malu é visto implorando aos aventureiros nas ruas para ajudarem a resgatar sua filha, mas, como o bandido que a sequestrou é um infame fora da lei Shaga, ninguém quer arriscar enfrentá-lo. Além disso, levará dias para que a Ordem dos Cavaleiros consiga organizar uma missão de resgate. Enquanto isso, Prímula é trancada em uma jaula por Shaga e seus comparsas. Ela ainda está ilesa por enquanto, mas isso só porque Shaga planeja vendê-la para alguns nobres depravados por dinheiro extra, e suas chances de escapar sozinha são praticamente nulas. Malu sabe que é apenas uma questão de tempo até que Prímula enfrente um destino terrível, então ele está desesperado para salvá-la e se volta para Kenichi, implorando por ajuda. Kenichi não tem nenhuma habilidade de combate, mas se importa muito com Prímula, então acaba concordando em fazer algo a respeito da situação. No entanto, ele não tem dinheiro suficiente para executar seu plano, então avisa Malu que precisará de fundos para se preparar. Sem hesitação, Malu entrega um saco de moedas de ouro, disposto a dar a Kenichi tudo o que tem, desde que ele traga Prímula de volta em segurança. Ele também informa que a base de operações de Shaga fica nas ruínas, a 50 quilômetros a oeste de Daria, o que é uma distância considerável. Kenichi precisará de um meio de transporte, então verifica os veículos disponíveis em sua loja e decide comprar um caminhão. Antes de fazer isso, ele avisa a todos que está prestes a usar magia de invocação e pede para que se afastem. Em seguida, ele faz um encantamento bobo para enganar as pessoas e fazê-las acreditar que isso realmente é magia de invocação. Quando o caminhão aparece, Kenichi sobe nele e pergunta se alguém está disposto a lutar ao seu lado.
Chaga tem uma grande recompensa por sua cabeça, então, se conseguirem derrotá-lo, haverá uma recompensa significativa para todos os envolvidos. No entanto, por mais tentadora que essa oferta seja, ninguém aceita, pois Chaga é um inimigo formidável. Kenichi começa a se preocupar, achando que talvez tenha que fazer isso sozinho, mas então o lince que ele resgatou no mês passado se aproxima dele. Mesmo sem entender a língua dos felinos, ele consegue perceber que o lince quer ajudá-lo. Falando em felinos, Miley e outros membros da tribo dos Homens Besta também querem ajudar Kenichi, pois ainda lhe devem um favor por toda a ajuda que ele lhes deu. Kenichi fica feliz por ter aliados ao seu lado e, para prepará-los para a batalha, compra um arco composto para Melee, além de um machado e algumas espadas para os irmãos dela. Nesse momento, ele ouve outra voz dizendo que quer ajudar. Quando olha para baixo, vê Norpal de pé diante dele. Saber que um cavaleiro experiente se juntará ao grupo dá a Kenichi uma sensação de alívio, mas ele também fica curioso sobre o motivo de Norpal estar passando pela cidade com sua armadura completa. Norpal então explica que acabou de receber sua nova espada, feita com o aço que Kenichi lhe deu. Ele esteve esperando o dia todo por uma oportunidade de usá-la, e matar alguns bandidos seria a desculpa perfeita. Mais uma pessoa se oferece para ir junto, mas acaba sendo o dono da loja de magia. Kenichi tenta dizer a ele que é muito perigoso para um velho como ele. No entanto, o homem revela que foi um mago em sua juventude, e embora esteja velho, seus feitiços de fogo ainda são tão mortais quanto eram em seu auge. Kenichi concorda que o homem seria útil em combate, então o deixa ir junto. Mas então Anama diz que também quer ir. Kenichi tenta dizer a ela para ficar para trás, pois não há nada que ela possa contribuir em uma luta. No entanto, mesmo que não seja capaz de lutar, ela diz que ainda pode fornecer apoio moral e cozinhar para o grupo. Ela também promete fugir assim que a luta começar, para que Kenichi não precise se preocupar em protegê-la. No final, ele concorda em levar Anama para apoio moral, mas traça um limite quando Malo diz que quer ir também. Ele diz a Malo para apenas ficar e esperar pelo retorno seguro de Prímula. Kenichi pergunta novamente se há mais alguém disposto a ir com eles, mas todas as pessoas restantes estão com medo de enfrentar Chaga e se afastam. A multidão desaparece, e parece que os 9 terão que fazer isso sozinhos. Antes de partir, Kenichi vai até a guilda e se registra como aventureiro, ao mesmo tempo em que formaliza a notificação de que está indo atrás da recompensa por Chaga. O grupo então parte na caminhonete de Kenichi, mas, ao deixarem a cidade, todas as pessoas que estavam com medo de lutar começam a zombar dele, pois acham que Kenichi vai simplesmente fugir com o dinheiro que Mo lhe deu. Enquanto isso, nas ruínas, a cela de Prímula é aberta para que a garota que Chaga capturou como escrava possa levar comida para ela. No entanto, Prímula percebe que a garota está faminta e oferece o pão para ela. A garota fica grata pela gentileza de Prímula e começa a comer imediatamente. Enquanto ela come, Prímula faz algumas perguntas e descobre que a garota também está sendo mantida em cativeiro. Ela pergunta se a garota quer fugir com ela. A menina adoraria sair dali, mas não acha que seja possível, dadas as circunstâncias. No entanto, Prímula tem certeza de que é apenas uma questão de tempo até que a ajuda chegue para elas. Depois de se aproximarem da base, Kenichi e os outros param para fazer uma pausa. Assim que terminam de comer, Kenichi reúne todos para uma reunião estratégica. Ele propõe um plano básico de ataque, e todos acham que sua ideia é boa, então se posicionam. Miley é enviada para fazer reconhecimento. Kenichi consegue manter contato com ela usando alguns rádios que comprou. Para simplificar, quando Miley pergunta sobre o rádio, ele apenas diz que é um dispositivo mágico que permite comunicação a longas distâncias. Agora que Miley está posicionada como batedora, Kenichi e os outros sobem na caminhonete para seguir em frente, deixando Anama para trás por segurança, já que não há garantia de que conseguirão vencer. Kenichi pede a Sonama que entre em contato com a guilda dos aventureiros caso eles não retornem dentro de um dia. Tarde da noite, Kenichi pede uma atualização para Miley sobre os bandidos. Pelo que ela pode ver, os bandidos estão fazendo uma festa. Na verdade, a maioria deles já está bêbada, então este é o momento perfeito para atacar. Antes de entrarem em ação, um dos membros do povo bestial chama a atenção de Kenichi e lhe entrega uma noz. Kenichi pergunta o que isso deveria significar. O Homem Fera explica que é uma pílula para ajudar Kenichi a esquecer que terá que matar pessoas. Aparentemente, isso foi o suficiente para Kenichi, que dá uma mordida na pílula e é instantaneamente levado à viagem mais intensa de sua vida. Kenichi mal sabe o que está acontecendo, mas lembra que tem uma missão a cumprir, então assume o volante e começa a dirigir como um louco pela floresta. No acampamento dos bandidos, todos ainda estão se divertindo. De repente, 2 deles avistam o caminhão se aproximando, mas são alvejados na cabeça por Miley.
O próximo obstáculo é o portão do castelo, então o velho sobe no teto do caminhão e lança um feitiço de explosão, abrindo um buraco diretamente nele. A essa altura, todo o acampamento dos bandidos está em alerta máximo, mas já é tarde demais, pois Kenichi e os outros conseguiram entrar. Como os bandidos estavam bebendo antes, estão todos bêbados e sem armaduras, permitindo que Melee e seus irmãos derrotem facilmente os primeiros que chegam perto. Mal então sai do caminhão, animado para banhar sua nova espada com o sangue dos inimigos. Kenichi fica tão impressionado com a força de Mal que se distrai, e um bandido tenta aproveitar a oportunidade para esfaqueá-lo pelas costas. Felizmente, o Boka intervém e o salva a tempo. Mais bandidos começam a emergir das ruínas, então Kenichi decide recorrer a medidas drásticas e invoca seu Bakkud para esmagá-los. Os Homens-Fera continuam lutando para eliminar o máximo de bandidos possível, enquanto Mal exibe sua superioridade. Durante o combate, Kenichi acidentalmente rasga uma das paredes e encontra vários prisioneiros dos bandidos. Ele verifica se Prímulo está entre eles, mas, para seu horror, percebe que Shaga previu a missão de resgate e está mantendo Prímula refém no topo de uma torre. Prímula fica aliviada ao ver que Kenichi realmente veio resgatá-la, mas Shaga está aterrorizado, pois todos os seus homens foram dizimados. Ele esperava que uma equipe de resgate aparecesse eventualmente, mas nunca imaginou que seriam tão fortes. No entanto, mesmo diante da situação, Shaga ainda acredita que tem a vantagem. Ele ordena que Kenichi e os outros soltem suas armas imediatamente, caso contrário, ele matará Prímula ali mesmo. Todos ficam paralisados, sem querer arriscar a vida dela, mas Kenichi não tem intenção de deixar Shaga escapar. Enquanto Shaga não está olhando, ele compra um apontador a laser e instrui Miley a atirar assim que ele der o sinal. Miley entende a mensagem, e Kenichi direciona o laser para o olho de Shaga, cegando-o. No momento em que Shaga solta Prímula devido à dor, Miley dispara um tiro certeiro em seu ombro. Kenichi corre escada acima para salvar Prímula enquanto Shaga recupera a visão e se prepara para atacá-los. Felizmente, antes que ele possa fazer qualquer coisa, a garota escravizada usa algum tipo de magia para derrubá-lo escada abaixo. Quando ele atinge o chão, fica perfeitamente alinhado para Miley finalizar com um tiro na cabeça. Com isso, o grupo sai vitorioso e Prímula está finalmente segura. A primeira coisa que fazem é enviar Nanji de volta para contar a Nama as boas notícias. Em seguida, Kenichi guarda seus veículos e compra roupas para todos os prisioneiros resgatados. Enquanto todos se limpam, ele percebe a pequena garota e pede a Prímula que a ajude a se lavar. Além disso, entrega-lhe um par de tesouras para cortar o cabelo da menina. Prímula olha para as tesouras e imediatamente pede a Kenichi que venda mais delas, pois seria um item muito popular. No entanto, as outras mulheres lembram-na de que está nua, e ela se afasta, envergonhada. Depois que todos se vestem, Kenichi se aproxima da menina, se apresenta e pergunta seu nome. Ela responde que se chama Nimon e que tem uma carta importante para entregar. Trata-se de uma carta expondo o nobre que está financiando os sequestros de Shaga. Norcia promete garantir que esse nobre seja devidamente punido por seus crimes. Com isso, o incidente está oficialmente encerrado, e parece que eles conseguirão retornar a Dali em segurança. No entanto, antes disso, todos estão exaustos e decidem descansar por uma noite. Kenichi dirige todos de volta para a cidade, onde as pessoas esperam ansiosamente para ver se ele conseguiu ter sucesso. Quando seu caminhão chega à praça central, Prímula sai correndo e se joga nos braços de seu pai, feliz por vê-lo novamente. Enquanto eles se reencontram, Malo percebe que o vestido de Prímula é de ótima qualidade, e ela orgulhosamente diz que foi Kenichi quem lhe deu. Os dois têm a mesma ideia em mente. Falando em Kenichi, Malo ainda não teve a chance de agradecê-lo devidamente. Ele se aproxima e diz a Kenichi que está realmente grato por sua ajuda em trazer Prímula de volta. Enquanto estão ali, Malo também pergunta se Kenichi conseguiu recuperar todas as mercadorias que Shaga e seu bando roubaram. Kenichi responde que colocou todo o saque em sua caixa de itens, mas o que ele tem guardado não é o que se esperava. Dentro de sua caixa de itens há um monte de cabeças decepadas. Nas ruínas, antes de retornarem à cidade, os Homens-Fera disseram a Kenichi que ele precisaria levar as cabeças de todos os bandidos. Shaga e seu grupo eram bastante infames, e havia uma grande recompensa por suas cabeças. No entanto, para reivindicar a recompensa, Kenichi precisaria apresentar a cabeça de Shaga como prova de que ele estava morto. O problema era que todas aquelas cabeças começariam a apodrecer rapidamente, então seria muito melhor armazená-las em sua caixa de itens. Essa foi, sem dúvida, uma das tarefas mais perturbadoras que Kenichi teve que realizar, mas ele não teve escolha. Assim, ele começou a guardar as cabeças na sua caixa de itens. Enquanto fazia isso, também coletou tudo que os bandidos haviam roubado, incluindo um saco cheio de 100 moedas de ouro e diversos itens valiosos.
Além disso, ele resgatou todas as mulheres que estavam sendo mantidas como prisioneiras por Chaga, mas não sabia exatamente o que fazer com elas. Antes de voltarem para Dália, ele perguntou se queriam ser levadas de volta para suas aldeias. Algumas disseram que sim, mas para outras, esse não era mais um lar, pois Chaga havia incendiado suas aldeias e matado suas famílias. Sem um lugar para onde voltar, Kenite compreendeu a situação delas e as convidou para irem com ele até Dália, onde teriam uma chance melhor de recomeçar. As mulheres ficaram animadas com a ideia. Kenite então se voltou para Nimon e perguntou se ela sabia onde ficava sua cidade natal. Ela respondeu que seu vilarejo se chamava Oru, mas que ficava a cerca de 800 quilômetros dali, uma longa viagem. Kenite se dispôs a levá-la se ela quisesse voltar para casa. No entanto, Nimon não tinha intenção de retornar àquele vilarejo, pois havia sido vendida como escrava pelo próprio povo. Diante disso, Kenite perguntou se ela gostaria de ir com ele para Dália, e ela aceitou entusiasmada. Kenite passou um tempo levando as mulheres para seus respectivos destinos, e depois de finalizar essa tarefa, foi até a guilda com os outros para reivindicar a recompensa. A recepcionista da guilda ficou horrorizada ao ver uma cabeça decepada sendo colocada na sua frente, mas havia mais 50 delas no armazenamento de Kenite. Assim, ele começou a retirá-las uma a uma. A equipe da guilda teria muito trabalho, pois precisaria inspecionar cada cabeça. Enquanto isso, Kenite se afastou um pouco para descansar. Um mago se aproximou dele e comentou que, com sua estranha magia de invocação e sua caixa de itens incrivelmente grande, se os nobres descobrissem sobre ele, sua vida poderia se tornar extremamente problemática. E isso era ainda mais um motivo para Kenite tentar manter um perfil discreto. Falando em nobres, Norcipa se aproximou de Kenite e disse que iria se encontrar com o senhor local. Lord Els foi informado sobre os nobres corruptos que estavam secretamente apoiando a operação criminosa de Shiva, então ele se preparou para partir. Mais tarde naquela noite, o grupo finalmente terminou de calcular a recompensa, que totalizou 861 moedas de ouro. Kenite queria dividir o valor igualmente entre todos, mas Anama disse que não merecia uma parte, pois não fez nada durante a missão. Sua vida nunca esteve em perigo, então ela achava errado receber uma recompensa. No entanto, ela esperava que Kenite fizesse um pequeno favor, permitir que ela cuidasse de Nimon como se fosse sua própria filha, já que a menina lhe lembrava sua filha perdida. Kenite não tinha objeções ao pedido, pois tinha certeza de que Anama cuidaria bem de Nimon. Assim, ele a deixou com Anama e saiu para a cidade. No entanto, apesar das boas intenções de Anama ao oferecer-se para cuidar da criança, alguns minutos depois, ela acabou perdendo Nimon. Enquanto isso, Kenite foi até a hospedaria de Al para passar a noite, já que era tarde demais para voltar para a floresta. Ele colocou comida para o lince e agradeceu por protegê-lo durante a missão. Em seguida, entrou na hospedaria e, assim que a Ellie o viu, ficou muito animada, pois fazia muito tempo desde a última vez que o vira. A Ellie ouviu um boato de que Kenite havia derrotado um grande grupo de bandidos, então perguntou se era verdade. No entanto, ele negou, pois não queria chamar atenção para si. Mudando de assunto, a Elia perguntou se ele se lembrava da promessa de torná-la sua amante quando seu negócio se tornasse bem-sucedido. Kenite negou ter feito tal promessa e, mais importante, perguntou se havia quartos disponíveis para ele passar a noite. Ela disse que seu quarto habitual ainda estava disponível. Exausto, Kenite subiu e logo caiu no sono. No meio da noite, alguém entrou sorrateiramente em seu quarto. Ele logo percebeu que era Elia e sabia exatamente o que ela queria, mas disse que estava muito cansado para esse tipo de atividade. Mesmo assim, a Elia insistiu, já que não o via com frequência. Ela subiu sobre ele e estavam prestes a começar, mas então perceberam que havia uma criança os observando. Isso acabou com o clima imediatamente. No final, a Elia voltou para o seu quarto, e Nimon acabou dormindo no quarto de Kenite. Kenite sabia que Anama devia estar muito preocupada com Nimon, então foi até a loja dela para ver se a encontrava. No entanto, ela não estava lá. Decidiu então terminar suas pendências na cidade. Ainda tinha muitos itens saqueados do acampamento de Chaga para vender. Primeiro, foi até a loja de armas para vender as espadas e escudos que conseguiu. Depois, vendeu o restante dos objetos valiosos para a companhia de Malo por 35 moedas de ouro e levou os móveis para a loja do velho comerciante, que pagou 22 moedas de ouro. Como os lucros seriam divididos igualmente, cada um do grupo recebeu 12 moedas. Com isso resolvido, Kenite finalmente decidiu voltar para casa. Ao chegar, Nimon ficou maravilhada com a beleza do lugar. No entanto, para sua surpresa, encontrou Anama esperando lá dentro. Anama estava extremamente preocupada com Nimon, mas supôs que Kenite a encontraria e a traria para casa, então decidiu esperar ali. Porém,
Animon disse que queria morar com Kenichi em vez de Anama. Anama não entendeu por que ela havia mudado de ideia tão repentinamente e tentou convencê-la de que seria melhor morar com ela. No entanto, Animon já havia tomado sua decisão. Anama não queria forçá-la, então apenas disse que ela sempre será bem-vinda para visitá-la sempre que quiser. Depois disso, Animon volta para a cidade, e Kenichi retorna para casa junto com ela. Enquanto caminham, Kenichi pergunta por que ela quer morar com ele, mas não há uma razão filosófica profunda. Ele simplesmente preparou uma comida muito saborosa, então ela passou a gostar dele ainda mais. Os dois tomam banho juntos e depois vão para a cama. Essa nova situação vai levar um tempo para se acostumar, mas, por outro lado, não seria estranho para ele ter uma filha da idade de Animon. Kenichi eventualmente adormece, mas, enquanto descansa, vários homens de manto começam a observar sua casa. Felizmente, os indivíduos suspeitos não fazem nada por enquanto, e a vida segue normalmente para Kenichi. 2 semanas se passam e, graças às contribuições de Norse-Paul na batalha contra Chaga, ele recebe o título de barão, algumas terras, e segundo rumores, está à procura de uma esposa. Em outras notícias, há algum tempo, Kenichi mostrou um design de bicicleta para Mo e Prímula, mas ambos riram na cara dele, achando que parecia estúpido demais para ser lucrativo. No entanto, mais tarde, eles perceberam o quão boas as bicicletas realmente eram. Pediram desculpas a Kenichi por terem zombado dele e até ofereceram pagar 5 moedas de ouro pela ideia. Agora, as bicicletas são bastante comuns no país, e Kenichi fica feliz por sua invenção ter causado um impacto tão positivo. No entanto, ele continua se sentindo inquieto, pois não consegue se livrar da sensação de que está sendo observado. Ele ignora esse pressentimento por enquanto e vai até a guilda para receber o pagamento final da recompensa. Assim que recebe seu dinheiro, distribui a parte de cada um, mesmo que Anama tenha dito que não queria uma fatia. Ainda assim, ele lhe dá um pouco de dinheiro. Anama não acha que merece, mas aceita a gentileza e, em troca, dá uma maçã para Animon. Tudo parece estar indo bem, mas Kenichi de repente sente novamente que está sendo observado. Desta vez, ele tem certeza de que não está imaginando coisas, pois vê a pessoa que está espionando. E isso pode ser ruim. Ele pega a mão de Animon e tenta sair da área, mas logo percebe que está sendo seguido por mais homens encapuzados. Encurralado, sua única opção é correr para um beco para tentar escapar. No entanto, ao final do beco, encontra-se bloqueado por uma carruagem. Os homens encapuzados o alcançam e dizem que seu chefe quer conhecê-lo vivo, então, se ele cooperar, não precisará ser ferido. Kenichi não tem muitas escolhas, então finge obedecer às ordens deles. Mas, pouco antes de ser colocado na carruagem, ele puxa alguns fogos de artifício de seu inventário e os joga nos sequestradores e dentro da carruagem. A distração é suficiente para que ele e Animon se arrastem para debaixo da carruagem. Agora que conseguiu alguma distância, Kenichi saca uma besta e a aponta para os sequestradores. Ele ameaça atirar se não o deixarem em paz, e como os sequestradores não possuem armas de longo alcance, são forçados a fugir. Kenichi fica aliviado por ter conseguido escapar e, alguns momentos depois, Mo aparece com sua carruagem após ouvir a confusão. Ele oferece uma carona para Kenichi e Animon. Enquanto viajam, Kenichi conta tudo o que aconteceu. Mo acredita que isso deve ter sido obra de um nobre da facção anti-monarquia e sugere que Kenichi vá se encontrar com o senhor local, Aspius, para obter proteção. Kenichi concorda que pode ser uma boa ideia, mas hesita, pois teme que Aspius exija que ele comece a pagar impostos e ele odeia pagar impostos. Ele decide que talvez seja melhor simplesmente deixar essa cidade para trás. Depois de voltar para casa, Mo conta a Prímula sobre a decisão de Kenichi de ir embora, e ela fica chateada porque nem sequer tiveram a chance de agradecê-lo adequadamente por tudo que ele fez por eles. As bicicletas se tornaram um item tão popular que o senhor local concedeu à família deles um nome, e, por isso, eles devem uma grande dívida a Kenichi. Eles não podem deixá-lo partir até que essa dívida seja paga. Por essa razão, Prímula decide que vai sair da cidade com ele e passar o máximo de tempo possível ao seu lado. Ela já tentou conquistar sua afeição uma vez antes, mas ele a rejeitou. No entanto, quando ela foi sequestrada, Kenichi não hesitou em arriscar a própria vida para salvá-la. Prímula tem certeza de que ele se importa muito com ela e, se isso for verdade, ele definitivamente esperaria para vê-la antes de partir. Bem, parece que Kenichi não se importava tanto assim, pois ele já foi embora, levando toda a sua casa junto. Enquanto isso, Kenichi está viajando em sua nova motocicleta. Ele parece bem confiante em suas habilidades de pilotagem, já que comprou um capacete apenas para Animon e não para si mesmo. Durante o trajeto, ele acaba encontrando um rosto familiar. Ele se aproxima de Fuyu e o cumprimenta.
Já faz um tempo desde a última vez que se viram, então os dois param para conversar um pouco. Fuyu descobre que Kenichi realmente se tornou um mercador. Também descobre que ele foi o responsável pela invenção da bicicleta e que agora tem uma filha. Kenichi está viajando, mas Fuyu fica curioso para saber para onde eles estão indo. Kenichi explica que ele e sua nova família estão em uma jornada, embora não saibam exatamente qual será o destino. Fuyu deseja boa sorte em sua viagem, então Kenichi e os outros voltam para a moto e continuam seguindo pelo caminho, desaparecendo na distância. Kenichi e Animon já estão viajando há bastante tempo e, neste ponto, estão a aproximadamente 100 km de Dalian, mas apenas 6 km da próxima cidade, Estrania. Durante esse tempo, Kenichi tem acampado com Animon e preparado diversas refeições deliciosas, o que se aproxima bastante da vida tranquila que ele sempre desejou. No entanto, por causa de Animon, ele quer encontrar um lugar para se estabelecer em breve. Para localizar a próxima cidade, Kenichi compra um drone e o lança no ar para mapear a área. Ele descobre que o rio ao lado deles deságua em um lago e que Estrania deve estar do outro lado. Assim, ele pega Animon e o gato selvagem e segue rio abaixo. Eventualmente, eles chegam a um local com uma bela vista do lago. Kenichi deixa Animon e o gato brincarem na água por um tempo e, como o lugar parece ótimo, ele decide montar sua nova casa ali. Depois de limpar parte da vegetação, ele retira a casa de sua caixa de itens. Enquanto organiza as coisas, percebe que nunca deu um nome ao gato selvagem. Após alguns minutos pensando, decide chamá-lo de Vel. Naquela noite, Kenichi começa a ensinar Animon a ler e escrever. Ela é bastante inteligente e aprende rapidamente, mas tem um pouco de dificuldade com matemática. Enquanto Animon se esforça para resolver os problemas, Kenichi verifica sua loja para ver se há alguma maneira de conseguir diesel mais barato. Até agora, ele tem usado querosene e aditivos para fabricar seu próprio diesel, mas se lembra de um programa que mencionava a possibilidade de produzir biodiesel a partir de óleo de cozinha. Como ele não entende muito bem o processo, decide comprar alguns livros sobre o assunto. Enquanto Kenichi lê, Animon termina sua lição de casa e pede para ler com ele. Kenichi explica que o livro está escrito na língua de sua terra natal, então ela provavelmente não entenderá. No entanto, Animon insiste que quer aprender essa língua também. Vendo sua determinação, Kenichi compra um livro infantil para ela, e ela começa a estudá-lo imediatamente. Em seguida, Kenichi começa a camuflar sua casa para que ela não chame tanta atenção. Enquanto está ocupado com isso, ouve um barulho vindo dos arbustos. Ele fica alerta, pois o som pode indicar a presença de um monstro. Kenichi carrega sua besta e se prepara para atacar qualquer ameaça, mas, para sua surpresa, a origem do ruído é Miley. Ela ficou devastada quando Kenichi desapareceu sem avisar, então se esforçou para rastrear seu cheiro e segui-lo até ali. Agora que o encontrou, ela não tem mais para onde ir e declara que vai morar com ele. Kenichi não se importa muito com isso, e Animon parece se dar muito bem com Miley. Assim, fica decidido que Miley viverá com eles. Durante o jantar, Kenichi pergunta se algo interessante aconteceu desde que ele deixou Dalian. Miley diz que nada muito importante ocorreu, mas se lembra de ter ouvido que Norpal pediu Prímula em casamento, e que eles se casarão em breve. Kenichi fica feliz que Prímula conseguiu seguir em frente e encontrou um bom parceiro como Norpal, mas lamenta não poder comparecer ao casamento, pois agora está muito distante. Mais tarde, naquela noite, Kenichi toma banho com Animon como de costume, enquanto Miley se lava ao lado deles. Depois de se secarem, eles voltam para dentro de casa. Animon mostra a Miley o livro japonês que Kenichi lhe deu, e ela gosta muito dele, pois, mesmo sem conseguir ler as palavras, as ilustrações tornam a história fácil de entender. Ao ouvir isso, Kenichi tem uma ideia. Como os livros são muito valiosos nesse mundo, ele pode lucrar bastante vendendo livros ilustrados. No entanto, as histórias japonesas podem não interessar ao público local, então ele pergunta a Animon e Miley se conhecem alguma lenda da região. As duas ficam animadas com a pergunta, pois sabem muitas lendas antigas, mas uma em especial chama a atenção de Kenichi. Ele pede que contem mais sobre a lenda dos Elfos da Floresta. Kenichi acha a história muito boa e imediatamente começa a fazer ilustrações para ela. Assim que termina os desenhos, ele compra uma prensa de tinta e a usa para criar mais cópias do livro. Ele entrega as duas primeiras cópias a Mei e Animon, e as garotas adoram os livros. No entanto, enquanto estão admirando as ilustrações, Kenichi percebe um barco se aproximando, o que pode significar problemas. Ele pede para as garotas voltarem para dentro de casa por enquanto. Quando o barco chega à margem, Kenichi aponta sua besta para os homens a bordo e exige saber o motivo de estarem ali. Um dos homens pede que ele se acalme, garantindo que não estão ali para causar problemas.
Eles vêm da vila de Sankai. Ao perceberem que alguém se instalou do outro lado do lago, decidiram se aproximar para verificar se não se tratava de bandidos. Isso faz com que Kenichi relaxe um pouco e abaixe sua besta, explicando que é apenas um mercador recém-chegado. Nesse momento, Vel se aproxima de Kenichi, e os habitantes da vila ficam surpresos, pois linces normalmente não se apegam a humanos. O fato de Kenichi ter conquistado um deles significa que ele deve ser uma boa pessoa. Kon decide confiar na palavra do homem besta e se apresenta a Kenichi, que retribui a apresentação. Para provar que não está envolvido em nada perigoso, Kenichi convida Cruton e Manan para conhecerem sua casa. Tudo parece normal, então Cupon se desculpa pela intromissão e se prepara para partir. Antes de ir, ele percebe os livros que Kenichi fez sobre a mesa e pergunta se poderia comprar um para sua filha. Kenichi concorda. Após a partida de Cruton e Nias, Kenichi e as garotas almoçam juntos. Depois, Animon passa um tempo lendo dentro da casa, enquanto Kenichi sai para a floresta em busca de ervas medicinais. Miley se aproxima dele, explicando que, como Animon está ocupada, queria aproveitar para passar um tempo sozinha com ele. Kenichi não consegue recusar, então algo acontece entre os dois. Mais tarde, Kenichi começa a trabalhar em seu novo projeto. Infelizmente, o traje de proteção que estava usando fez suar muito, e ele precisa fazer uma pausa para se refrescar no rio. Quando volta ao trabalho, descobrimos que Kenichi está tentando sintetizar biodiesel a partir de óleo de cozinha. Apesar do processo ser perigoso, se ele conseguir, poderá produzir seu próprio combustível sem gastar uma fortuna. Chega a parte arriscada, testar o combustível. Ele o bombeia para dentro do gerador e, felizmente, nada explode. O experimento de Kenichi foi um sucesso. O próximo item em sua lista de tarefas é visitar a cidade de Arancha, então ele parte junto com Mai, Animon e tal. Assim que chegam à cidade, seu primeiro destino é a Guilda dos Aventureiros. Kenichi precisa se registrar, então eles entram e vão até a recepção. No entanto, ao cumprimentar a recepcionista, há duas coisas grandes das quais Kenichi não consegue desviar o olhar. Depois de sair de seu transe, ele informa a recepcionista que deseja se registrar tanto na Guilda dos Aventureiros quanto na Guilda dos Mercadores da cidade. Miley também se registra como aventureira. A recepcionista pega seus documentos e vai para os fundos para processar o registro, mas quando volta, parece um pouco nervosa. Ela acabou de ver o arquivo de Kenichi e percebe que ele é o responsável por derrotar Chaga. Kenichi pede para ela parar de gritar, pois está tentando manter um perfil discreto. A recepcionista entende rapidamente e informa que seu registro está concluído, permitindo que ele siga com seu dia normalmente. Depois de saírem da guilda, todos se sentam na praça central para fazer uma refeição. No entanto, como as especiarias nesse país ainda são controladas pelo Sindicato das Especiarias, toda a comida tem um gosto sem graça e insosso. Animon e Miley claramente não estão gostando da comida, então Kenichi lhes dá um pouco de sua própria mistura de temperos para adicionar um pouco de sabor. Nesse momento, Kenichi percebe alguns bandidos com cabelos extravagantes rondando a área, e parece que estão tramando algo. No entanto, como não tem nada a ver com ele, decide não se envolver. Ao mesmo tempo, ele nota Krum e uma garotinha entrando em um beco, e claramente algo está acontecendo. Mais uma vez, Kenichi decide ignorar, continuando sua exploração da cidade até se deparar com uma loja de magia antiga que parece interessante. Ele entra e encontra uma senhora idosa administrando a loja. Enquanto olha ao redor, nota um dispositivo mágico em exibição e pergunta para que serve. A senhora fica feliz em demonstrar, despejando água em um compartimento e vinho no outro. O resultado é que toda a água é separada do vinho. A primeira coisa que vem à mente de Kenichi ao ver isso é que ele pode usá-lo para produzir seu próprio combustível sem precisar arriscar sua vida inalando produtos químicos. Ele diz à senhora que quer comprar o dispositivo mágico, e ela fica surpresa, já que raramente alguém compra algo ali. No entanto, como Kenichi é um cliente pagante, ela não pode recusar. Animon também encontra algo que lhe interessa, um livro, e o mostra para Kenichi. A senhora explica que o livro é um grimório, e assim que Kenichi ouve isso, decide comprá-lo também. No entanto, ela avisa que ele pode não ser capaz de usá-lo, pois é necessário um certo nível de poder mágico para ativar feitiços. Depois de comprar o livro, ele quer começar a lê-lo imediatamente com Animon, mas a senhora os impede, explicando que grimórios precisam ser registrados antes de serem entregues aos clientes. Ele terá que voltar para buscá-lo em uma semana. Kenichi aceita esperar, e o grupo sai para continuar explorando a cidade. No entanto, logo depois, eles esbarram em Manas, que fica surpreso ao vê-los, mas parece estar com pressa e não tem tempo para conversar. Kenichi sente que está prestes a se envolver em algo problemático e decide que é melhor todos irem para casa.
Porém, antes que possam sair, vem Krum sendo atacado em um beco junto com sua filha. Dessa vez, Kenichi não pode simplesmente ignorar. Ele decide intervir, mas primeiro compra uma máscara de médico da peste para esconder sua identidade dos bandidos. Os agressores têm um grande rancor contra Krum e estavam totalmente preparados para matá-lo junto com sua filha. No entanto, antes que possam fazer qualquer coisa, Kenichi aparece por trás deles e começa a lançar fogos de artifício, declarando que são um dos muitos feitiços mágicos dele, e como os bandidos nunca tinham visto nada parecido antes, todos fugiram assustados. Depois de se certificar de que o homem estava bem, Cruton sentou-se ao lado da fonte e contou a Kenichi toda a história. Quando Cruton trabalhava como funcionário do governo, ele se esforçou muito e prendeu vários membros do Sindicato das Especiarias. Desde então, eles o têm como alvo. A filha de Kon perguntou se Kenichi e os outros eram amigos dele, então Kim explicou que conheceu Kenichi há poucos dias e que ele foi quem fez a oferta pelo livro dela. Mary ficou animada ao saber que seu livro favorito foi feito por Kenichi e começou a agradecê-lo. No entanto, Animon ficou um pouco enciumada e mencionou que também ajudou a fazer o livro. Então, Mary agradeceu a ela também e perguntou se poderiam fazer um livro juntas algum dia. Animon respondeu que adoraria. Kenichi ficou feliz ao ver que Animon finalmente tinha uma amiga da mesma idade. Alguns dias depois, Cruton e sua esposa levaram Mary para visitar Kenichi e Animon. Foi a primeira vez que eles receberam visitas, então Kenichi preparou uma refeição para todos desfrutarem. A partir daí, tornou-se um hábito diário para todos passarem tempo juntos, enquanto Mary e Animon brincavam. No entanto, um dia, Mary não apareceu como de costume. Em vez disso, um desesperado Kron veio implorar a Kenichi por ajuda. Ele contou que Mary havia adoecido com uma das doenças do país, e que a maioria das crianças que a contraíam não sobrevivia nem uma noite. Ele precisava fazer algo para ajudá-lo o mais rápido possível e estava disposto a pagar cada moeda que possuía para garantir a sobrevivência de Mary. No entanto, ele não podia pagar um mago para lançar magia de cura nela, então Kenichi era sua única esperança. Kenichi não podia simplesmente ficar parado enquanto a amiga de Animon sofria, então entregou-a com um pacote de analgésicos e disse para dá-los a Mary para reduzir sua febre, mencionando algo sobre a dosagem. Embora os analgésicos ajudassem a aliviar a febre de Mary, eles não a curariam, então Kenichi correu para chamar a vovó mágica em busca de ajuda. Mais tarde naquela noite, todos se reuniram na casa de Kron para ver Mary, e a vovó mágica imediatamente percebeu que Mary estava doente com algo chamado febre Shiori. A doença era tratável, mas exigia as sementes de uma flor especial que só crescia na floresta. Alguém precisava buscar essas sementes antes do amanhecer, então Kenichi, Cruton e Neon partiram para coletá-las. No entanto, enquanto saíam, os bandidos do Sindicato das Especiarias observavam tudo, planejando agir agora que Kenichi e Cruton estavam longe. Kenichi e os outros logo chegam ao rio onde podem encontrar as sementes da flor Checker. Ele então pega um bote inflável e rema até a água para conseguir uma semente. Não demora muito para encontrar várias flores, então ele pega uma das sementes e a entrega a Kron, que fica extremamente grato por toda a sua ajuda. No entanto, a missão ainda não está completa, pois precisam levar essa semente de volta para Mary para que ela possa ser curada. Mas há outro problema, Nia sente algo se aproximando, e logo percebem que se trata de uma matilha de lobos negros. Já é tarde demais para recuar, pois estão cercados. Kenichi já enfrentou os lobos negros antes, então compra 2 espadas e as entrega com Imiamas. O mais importante agora é garantir que Mary receba o remédio. Ele ordena que corram de volta para casa o mais rápido possível enquanto ele segura os lobos. Kenichi começa a lançar fogos de artifício para atrair a atenção dos lobos e afastá-los de Kron. No entanto, um pequeno grupo de lobos se separa da matilha e encurrala Cruton e Miamas. Kenichi percebe que Cruton e Miamas estão em perigo e corre para ajudá-los o mais rápido possível. Enquanto isso, os capangas que estavam observando antes aparecem escondidos atrás das árvores, aparentemente controlando os lobos com um apito. Os lobos atacam Nanás e contam que lutam com as espadas que Kenichi lhes deu. Os capangas ficam furiosos ao ver que Kron está conseguindo sobreviver, mas toda essa malícia permite que Vel sinta sua presença. Sem perder tempo, ela derruba todos os capangas no chão. Vel ataca o Dogman, que deixa seu apito cair. Assim que isso acontece, os lobos param de atacar Krupan. Kenichi percebe que os capangas estavam controlando os lobos desde o início. Como o Dogman perdeu o apito, ele diz a Nias para levar Kon e fugir enquanto ainda tem chance. O Dogman consegue se livrar de Vel e pegar seu apito de volta para ordenar que os lobos ataquem Cruton, mas os lobos parecem estar assustados demais para se mover. Ninguém entende o que está acontecendo até que, de repente, um urso gigantesco aparece.
Os lobos percebem o perigo mortal e fogem para a floresta. A primeira vítima do ataque do urso é o Dogman, que cai no chão aparentemente morto. Em seguida, o urso vira seu alvo para Kenichi, mas Vel se coloca em seu caminho e arranha o rosto do urso. Kenichi agradece a Vel pela ajuda e então solta mais fogos de artifício para tentar assustar o urso. Ele usa uma quantidade 10 vezes maior que a normal, convencido de que isso afastará a fera. No entanto, para sua surpresa, o urso engole os fogos de artifício, resultando em uma enorme explosão dentro de sua boca. Enquanto o urso ainda está atordoado pela explosão, Kenichi aproveita a oportunidade para pegar sua arma pesada e acertar o rosto do urso, finalizando a luta. Com o urso morto, Kenichi armazena seu corpo e seu couro em seu inventário, aliviado por ter saído vivo do combate. Mas ele ainda precisa decidir o que fazer com o Dogman inconsciente. Algum tempo depois, Kenichi retorna à casa de Kon para ver se Mary está melhor. Graças ao remédio que conseguiu, ela vai conseguir se recuperar. Kron e sua esposa estão profundamente gratos a Kenichi por sua recuperação completa. Kenichi não é do tipo que sai por aí salvando os outros, mas ele tem que admitir que ajudar dessa vez o fez se sentir bem consigo mesmo. Então, ele se lembra de algo importante que precisa discutir com Kron e pede para falar com ele em particular. Os dois saem para conversar, e Kenichi conta a Kron que conseguiu fechar um acordo com o Homem-Cão na floresta. Ele fez curativos no Homem-Cão para que ele não morresse devido aos ferimentos. Em troca, o Homem-Cão prometeu que nunca mais faria mal a Kron ou à sua família. O Homem-Cão aceitou os termos, mas alertou que não tem controle sobre o que os outros bandidos farão, já que muitos deles guardam um grande rancor contra Kron e certamente continuarão a persegui-lo. No entanto, a situação poderia mudar se Kron deixasse a cidade. Kenichi sugere que talvez seja uma boa ideia partir, pois isso garantiria que ninguém mais viesse atrás dele ou de sua família. Kron admite que sair seria a melhor opção, mas ele não tem para onde ir e não pode se mudar para Dália, já que o sindicato das especiarias opera lá também. Kenichi pensa por um momento e encontra uma solução para o dilema de Kron. Ele conhece um cavaleiro chamado Norpol, que acabou de se tornar barão e está recrutando pessoas para viver em suas terras. Se Kenichi escrever uma carta para Norpol contando sobre como Kron é uma ótima pessoa, ele certamente permitirá que Kron se mude para lá. No dia seguinte, Kenichi finalmente volta para casa e conta aos outros o que aconteceu enquanto esteve fora. No entanto, Mai fica chateada porque ele foi em uma aventura incrível sem avisá-la. Kenichi explica que não teve tempo para chamá-la e que, além disso, precisava que alguém cuidasse de Animo enquanto ele estava fora, então não havia como ela ir junto. Alguns dias depois, Kron e sua família finalmente decidem se mudar para garantir sua segurança. Kron vai primeiro para o território de Norpol para preparar tudo, enquanto Mary e sua mãe ficam para trás porque Mary ainda não se recuperou totalmente. Enquanto Kenichi e Mai caminham do lado de fora, Mai sente o cheiro de sangue e percebe um homem-cão atrás de uma árvore. Kenichi o reconhece como o mesmo de alguns dias atrás e pergunta o que ele está fazendo ali. O Homem-Cão simplesmente responde que prometeu não machucar Kron, então estava apenas resolvendo alguns assuntos pendentes para garantir que nenhum outro bandido perseguisse. Afinal, homens-cães sempre cumprem suas promessas. No entanto, depois dessa série de assassinatos, o Homem-Cão não pode mais permanecer na cidade, então ele também está partindo. Mais tarde naquele dia, Kenichi vai até a guilda vender o urso que caçou. O responsável pelo desmembramento fica impressionado por Kenichi ter derrotado um urso presa sozinho, mas Kenichi diz que apenas teve sorte. Ele decide ficar com a carne e a pedra mágica do urso para si e vender o restante à guilda. O homem entende, mas avisa que, devido ao tamanho do urso, levará um bom tempo para terminar o trabalho, pedindo a Kenichi para voltar à noite. Kenichi concorda em esperar e, como ainda é meio-dia, decide voltar para casa e terminar um de seus projetos. Enquanto caminha pela cidade, ele passa por uma loja e vê um rosto familiar dentro. Parece que essa pessoa está procurando por alguém importante para ela. De volta à casa de Kenichi, ele finalmente usa o artefato que comprou para produzir seu biodiesel. Depois de muitos experimentos químicos que provavelmente explodiriam sua casa se você tentasse, Kenichi finalmente conseguiu criar o que acredita ser diesel puro para seus motores. Agora, a única maneira de ter certeza de que funcionou é testá-lo em seu gerador. Quando ele o liga, o gerador não explode, então seu experimento foi um sucesso. Com esse método, ele conseguiu produzir 1 litro de diesel por apenas 300 ienes, em comparação com os 3.000 ienes por litro que gastava antes. Esse artefato foi, de fato, uma ótima compra. Com isso resolvido, Kenichi deixa um pouco de comida para Amy e o animal, pois ele está indo para a cidade para comprar algumas coisas. Primeiro, ele vai até a loja da velha senhora para ver se seu grimório finalmente está pronto. Felizmente, ela já concluiu todos os procedimentos de registro, então Kenichi pode pegar seu grimório.
Ele examina o livro e fica surpreso ao ver que há uma pedra mágica embutida nele. A senhora explica que o encantamento registrado no Grimório está vinculado a essa pedra mágica, então, sem ela, o feitiço não será ativado. Kenichi não entende muito bem o que ela quer dizer, mas planeja descobrir mais sobre magia mais tarde. Em seguida, ele vai até o Sindicato dos Aventureiros para buscar seus itens. Quando chega, tudo já está embalado e pronto para ser levado, então ele os guarda em seu espaço de armazenamento. Depois, ele vai até a recepção para coletar o pagamento pelas peças que vendeu ao sindicato. No entanto, Kenichi mal consegue se concentrar no dinheiro devido a certos atributos chamativos bem diante dele. Ele finalmente se recompõe, recebe seu pagamento e sai do sindicato. Enquanto caminha pela rua, Kenichi sente uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Sua intuição estava certa, pois alguém realmente o estava espionando, e essa pessoa é Prímula. Ele fica chocado ao vê-la e pergunta o que ela está fazendo ali. Prímula, por sua vez, questiona como ele pôde ser tão cruel a ponto de ir embora sem ela. Kenichi tenta explicar que só deixou Dália por causa dos nobres que estavam tentando capturá-lo, mas Prímula ainda acha que ele deveria ao menos ter se despedido dela. Kenichi percebe que essa discussão está chamando atenção demais, então pergunta se eles podem continuar essa conversa em um lugar mais privado. Prímula o leva até o hotel onde está hospedada e começa a repreendê-la novamente por ter ido embora sem lhe dar a chance de retribuir tudo o que ele fez por ela. Kenichi não acha que tenha feito tanto assim, mas Prímula o lembra de que ele salvou sua vida, então ela lhe deve uma grande dívida de gratidão. Sentindo-se um pouco desconfortável, Kenichi muda de assunto e menciona que ouviu rumores de que Prímula estava prestes a se casar com Norcipa. No entanto, apesar de terem discutido essa possibilidade, ela acabou recusando o noivado. Mas isso não importa agora. Prímula declara que não voltará para casa a menos que Kenichi vá com ela. Como ele não tem intenção de partir, ela decide que ficará com ele. Kenichi percebe que ela está falando sério e fica surpreso por ela ter conseguido descobrir onde ele estava vivendo. Prímula explica que, depois que Kenichi partiu, ela passou todos os dias monitorando o registro do Sindicato dos Aventureiros para ver se o nome dele aparecia em outra cidade. Eventualmente, ela encontrou seu nome em um registro atualizado, então pegou uma carruagem e foi direto até lá. Agora que finalmente o encontrou, ela não perde tempo e vai direto ao ponto, pedindo que ele lhe proporcione as experiências mais intensas que um homem pode dar a uma mulher naquela noite. Kenichi fica surpreso com a ousadia dela, mas, ao ver o quão séria Prímula está, ele aceita. Eles vão direto para o quarto dela. Assim que chegam, Prímula começa a tirar todas as roupas, pois não consegue mais esperar, e você já sabe o que aconteceu a partir daí. Na manhã seguinte, Kenichi retorna para casa com Prímula. A princípio, Animon e MYY ficam muito animadas ao vê-lo, mas essa empolgação desaparece rapidamente quando notam Prímula. Prímula fica chateada, pois pensa que Kenichi a deixou para trás, mas escolheu trazer Miley com ele. Kenichi explica que não escolheu trazer Miley, ela simplesmente o seguiu por conta própria. A única pessoa que ele realmente escolheu trazer foi Animon. Mas será que Prímula vai mesmo sentir ciúmes de uma criança? Kenichi faz um bom argumento, e Prímula se acalma por enquanto. No entanto, Animon faz Kenichi prometer que não trará mais nenhuma mulher para casa, o que deixa Prímula irritada novamente, pois agora ela acredita que Kenichi tem trazido outras mulheres. Mais tarde, naquela noite, Kenichi prepara um banho. Mas, na hora de entrar, todas as garotas dizem que querem tomar banho com ele. Para evitar essa situação, ele decide comprar um segundo barril, garantindo assim 2 banhos separados. Depois que todos terminam o banho, Kenichi pega um secador de cabelo. Com todos secos, ele se senta à mesa para testar um grimório. Ele lê a invocação de um feitiço de bola de fogo, mas, ao concluir o encantamento, seus medos se confirmam, nada acontece. Isso significa que ele não tem nenhum poder mágico e acabou gastando muito dinheiro em um livro que não pode usar. Ele começa a pensar em maneiras de vender o grimório para recuperar parte do dinheiro, mas, enquanto estava distraído, Animon pega o livro e começa a lê-lo. Só que, desta vez, algo realmente acontece. Parece que Animon possui uma grande quantidade de poder mágico, pois consegue lançar a bola de fogo perfeitamente na primeira tentativa. Pena que eles estão em uma cabana de madeira. Kenichi entra em pânico e imediatamente compra vários extintores de incêndio para apagar o fogo. Depois que tudo está sob controle, ele vai verificar Animon. Ela começa a se desculpar por causar tanto problema, mas Kenichi não está preocupado com sua cabana chamuscada. Ele está muito mais impressionado com o fato de Animon ter conseguido usar magia. De repente, Animon desmaia, deixando todos preocupados. Eles a carregam para a cama e, felizmente, na manhã seguinte, sua febre já havia começado a diminuir.
Kenichi lhe dá uma lata de pêssegos para ajudar a aumentar seu nível de açúcar no sangue. Todos os outros também comem pêssegos, e Prime fica surpresa com a quantidade de açúcar, já que a nobreza tem um monopólio completo sobre o açúcar no país. Animon se recupera após um pouco de descanso na cama. Alguns dias depois, quando Mary finalmente se recupera completamente da febre chicória, Kishi a convida para um churrasco. Ele ainda tem muita carne de javali selvagem, então acha que essa é uma boa maneira de utilizá-la. Compartilhar uma caça com amigos próximos é exatamente o tipo de atividade tranquila que ele sempre desejou. Kenichi fica orgulhoso por suas habilidades culinárias serem apreciadas, então decide impressionar a todos com uma nova receita de curry de urso que ele inventou. Quando experimentam a sopa, ficam espantados, pois a carne de urso geralmente é dura e com um cheiro forte, mas esse prato a torna incrivelmente saborosa. Ao longo do dia, Mary e Animon brincam juntas, e Kenichi ajuda as duas a fazerem seus próprios livros ilustrados. Prim vê um livro ilustrado pela primeira vez e pergunta a Kenichi sobre ele. Ele explica que é apenas um livro com imagens para contar uma história. Depois de um breve momento de reflexão, Pruna identifica um público-alvo para o livro e já começa a planejar expandir as vendas até a capital real. Ela pede permissão a Kishi para usar os livros ilustrados, pois quer iniciar um negócio em Astrania. Kenichi não se importa em lhe dar alguns livros, mas pergunta o que mais ela pretende vender. Prula já pensou nisso e responde que pode vender os pêssegos enlatados de Kenichi e o ensopado de urso que ele preparou. Ambos são muito saborosos, então ela tem certeza de que vão se esgotar rapidamente. No entanto, eles precisarão de alguém para ajudar no atendimento. A mãe de Mary se oferece para trabalhar com eles, pois se sentiria culpada se não fizesse algo para retribuir tudo o que Kenichi fez por ela e sua família. Além disso, Prula ainda é nova em Astrania, então seria bom ter alguém familiarizado com a região. Mary também se oferece para ajudar, pois já tem idade suficiente para começar a trabalhar. Como todos vão trabalhar na nova barraca, Animon não quer ficar de fora e diz que também ajudará. No dia seguinte, Primo quer começar a trabalhar imediatamente, então Kenichi a leva até o portão da cidade e compra um carrinho de comida para ela usar. Conforme o dia passa, o carrinho começa a atrair muitos clientes de todas as partes. Infelizmente, com toda essa atenção, também acabam atraindo alguns trapaceiros, que colocam um inseto em sua tigela e depois acusam Prímula de servir comida infestada. Enquanto tudo isso acontece, Kenichi está ocupado fazendo um levantamento de terras com seu drone. Pela aparência do lugar, a floresta no topo da colina está completamente intocada, então ele tem certeza de que encontrará muitas ervas medicinais e vegetais selvagens. No entanto, o que ele não esperava era encontrar uma enorme quantidade de pedras preciosas incrustadas na rocha. Ele nunca viu gemas dessa cor antes, então não tem certeza do que são, mas está convencido de que devem ser valiosas. Parece que ele vai se tornar um minerador em breve, mas isso terá que ficar para outro dia, pois agora ele precisa voltar para a cidade para buscar Prímula e os outros. Kenichi monta em sua bicicleta e segue para a cidade, onde os encontra esperando com todas as suas coisas arrumadas. Prímula, animada, conta a ele que conseguiram vender tudo no primeiro dia, e Kenichi fica feliz em ouvir isso. No entanto, ele percebe uma nova mulher fera no grupo e pergunta quem ela é. Prímula começa a contar o que aconteceu mais cedo naquele dia. 2 homens tentaram chantageá-los com um inseto, mas antes que a situação saísse do controle, Naomen apareceu e revelou que aqueles 2 eram golpistas. Ela viu quando colocaram um inseto na comida e, como detesta golpistas, decidiu resolver o problema. Os golpistas ficaram assustados e fugiram. Após isso, Prímula decidiu contratar Naon como sua guarda-costas pelo resto do dia. Kenichi agradece a Naomena por ser de grande ajuda, mas ela diz que não foi nada, e que, na verdade, se sente sortuda por ter conhecido Prímula, já que recebeu uma moeda de prata apenas para encarar qualquer um que causasse problemas. O grupo retorna à casa de Kenichi e, ao chegarem, Miley e Animon saem para recebê-lo. No entanto, Miley se torna hostil ao ver que Kenichi trouxe uma nova mulher para casa. Ele explica que Naomena é apenas uma guarda-costas que Prímula contratou e que ela está ali apenas porque Prímula quis convidá-la para jantar. Miley aceita, desde que Naomena não se torne mais uma concorrente pelo afeto de Kenichi. Eles entram e se preparam para o jantar. Naon experimenta um ensopado de carne de urso feito por Kenichi e fica surpresa ao descobrir que o sabor é tão bom. Ela comenta que a única coisa que poderia melhorar a refeição seria um bom vinho, e, por sorte, Kenichi tem um. Ele serve um copo para Naon, que praticamente derrete de satisfação ao bebê-lo. Depois do jantar, Kenichi pergunta se ela gostaria de tomar um banho quente, e Naon imediatamente se anima ao saber que isso é uma possibilidade. Como as banheiras precisam ser aquecidas, Animon se oferece para fazê-lo. Eles saem e Animon lança seu feitiço de bola de fogo, aquecendo um dos barris de banho instantaneamente.
Ela repete o processo para o segundo barril, impressionando a todos com sua habilidade em magia. Todos tomam banho e depois se secam usando o secador de Kenichi. Ao terminarem, vestem-se para dormir. Naum gostou tanto do ambiente que começa a considerar se mudar para lá permanentemente, mas Miley se opõe firmemente à ideia, dizendo que já há mulheres demais ali. Mais tarde, eles percebem Kenichi ensinando algo para Nimon e perguntam o que ele está fazendo. Ele explica que está ensinando a ela o básico de escrita e matemática para ampliar seus horizontes. Viver nesse mundo sem educação torna tudo mais difícil, então ele quer que a Nimon aprenda o máximo possível enquanto ainda tem tempo. Ele pergunta se ela gostaria de acompanhar Prímula e os outros na próxima ida à cidade para ajudar no carrinho de comida e aprender sobre negócios, mas a Nimon responde que prefere continuar estudando magia para poder ficar com Kenichi. No dia seguinte, Prímula e os outros voltam à cidade para continuar com o negócio do carrinho de comida, que segue tão popular quanto no dia anterior. Com Naum Mena como guarda-costas, eles não precisam mais se preocupar com desordeiros desempregados causando problemas. Enquanto isso, Kenichi acaba de terminar um novo projeto com a ajuda de Melia Nimon. Kenichi montou um andaime e planeja começar a extrair as gemas assim que puder. No entanto, já está ficando tarde, então ele terá que voltar no dia seguinte. Enquanto arruma suas coisas, Prímula se aproxima de Kenichi e pergunta como ele sempre tem itens tão úteis dentro de sua caixa de itens. Kenichi responde que é um segredo, há coisas que ele não pode contar a ela, não importa o quanto pergunte. Ele sabe que isso faz parecer suspeito, mas ela terá que aceitar. Em seguida, ele a beija, mas Naum Mena interrompe e diz a Kenichi para parar com o romance, pois isso só a lembra de como está solteira. No dia seguinte, o grupo retorna ao Planalto. Depois que Kenichi remove parte da vegetação, todos começam a procurar por plantas interessantes. Enquanto os outros vasculham os arbustos, Kenichi se dedica a escavar a encosta da montanha para conseguir algumas das gemas. Quando finalmente solta uma, ele a joga em sua caixa de itens para avaliá-la. Descobre então que as gemas valem 200.000 ienes cada, e há muitas delas ele basicamente encontrou um verdadeiro tesouro. Após um longo dia de mineração lucrativa, o grupo volta para casa, e Kenichi começa a preparar o jantar. Ele tem algo especial em mente, então pede ajuda às garotas para moer a carne de urso e ensina como embrulhar os gyozas. No entanto, Miley e Naum Mena não conseguem ajudar nessa parte por causa de toda a sua pelagem. Quando todos os gyozas estão prontos, Kenichi os coloca na frigideira para cozinhar. Assim que ficam prontos, todos se apaixonam pelo sabor e pela textura dos gyozas, especialmente quando combinados com o molho amarelo que Kenichi preparou. Ele então revela que o molho amarelo é maionese. Naum já ouviu falar de maionese antes, pois ela está muito popular no Império. Aparentemente, um mago a criou usando magia. Surpresa! Prímula pergunta a Kenichi se ele usou magia para criar sua maionese, mas ele explica que a fez apenas com ovos. Ela fica chocada ao saber que algo tão incrível pode ser feito sem magia e pede para ele ensiná-la a fazer, mas Kenichi diz que agora não é o momento certo. Então, Prímula pergunta se ele permitiria que ela vendesse sua receita de gyoza em sua barraca de comida no dia seguinte. Kenichi concorda, mas alerta que preparar gyoza dá muito trabalho e não sabe se ela conseguirá lidar com isso. No entanto, Prímula responde com confiança que isso não será um problema, pois pode simplesmente contratar mais funcionários. Impressionado com a proatividade dela, Kenichi decide ensinar mais uma de suas receitas. Ele chama todos para o lado de fora, pois tem algo especial para mostrar. Rápido e habilidoso, ele tempera a carne com álcool, causando uma enorme bola de fogo. Depois de grelhar o bife, dá um pedaço para Naum experimentar. Ela fica em silêncio após a primeira mordida, o que faz Kenichi perguntar se há algo errado. Mas, pelo contrário, ela está sem palavras porque o bife é simplesmente perfeito. No entanto, ela sente um cheiro estranho. Kenichi explica que o aroma provavelmente vem do licor usado para marinar a carne. Assim que ele menciona a bebida, Naum Mena pula em cima dele e pede para experimentar. Kenichi, relutante, acaba permitindo que ela beba um pouco, mas a avisa que é uma bebida forte e que deve beber devagar. No entanto, Naum ignora completamente o aviso e vira o copo de uma vez. Imediatamente, ela fica bêbada e começa a abraçar Kenichi em agradecimento pela bebida. Miley, percebendo onde isso vai dar, já se prepara para intervir. Ela puxa Naum pelo cabelo para afastá-la. Naum tenta assegurar a Mei que não está tentando roubar Kenichi dela. Ela apenas quer que ele a deixe viver no galpão para que possa compartilhar refeições saborosas com ele e os outros. Miley ainda não confia nela, mas Kenichi não vê problema em deixar Naum Mena morar ali, especialmente porque ela é a guarda-costas de Prima. Prímula diz que não se importa que Naum Mena mora ali também, já que tudo o que ela quer é comida. No entanto, ela certamente tentará seduzir Kenichi quando ninguém estiver por perto.
Um pouco mais tarde, quando estão sozinhos, Kenichi mostra a Naomi no quarto que preparou para ela. Ela então pergunta quanto deve pagar de aluguel. Kenichi responde que ela não precisa pagar nada, desde que continue ajudando Prímula. Ele então tenta sair, mas Nao o puxa de volta e diz que pode pagá-lo de outra forma. No entanto, Miley percebe a tentativa de sedução de longe e invade o quarto para se juntar à situação. Um mês se passa, e Kenichi continua sua operação de mineração, arrecadando cerca de 15 milhões de ienes com as pedras até agora. No entanto, isso não é nada comparado ao negócio de Prímula, que se expandiu constantemente até se tornar uma empresa chamada Corala, com dezenas de funcionários. Agora, sua renda diária ultrapassa 200 mil ienes, o que equivale a mais de 100 milhões de ienes por ano. Kenichi ainda acha difícil acreditar que Prímula conseguiu construir tudo isso do zero em apenas um mês, mas seu sucesso se deve, em grande parte, aos incríveis produtos de Kenichi. Ele está apenas feliz por ter conseguido passar as últimas semanas fazendo suas próprias coisas, pois isso tem sido muito relaxante para ele. Ele deseja poder continuar levando uma vida tranquila assim, mas parece que terá um convidado problemático em breve. Os rumores sobre suas conquistas chegaram ao Castelo Real, e a princesa parece particularmente interessada em conhecê-lo.